Shalom, meus preciosos, graça e paz. Que alegria nos encontrarmos nesta viração do dia para agradecer a Yahvé. Suas bênçãos, sua graça, seu amor, sua bondade e todas as provisões que Ele nos tem concedido através de seu Filho, Jesus Cristo, cujos nomes da redenção estão concentrados à nossa disposição para a nossa alegria, para a firmeza da nossa fé. Quero convidá-lo nesta hora a juntos darmos início a esta celebração, orando. Pai, muito obrigado por este dia. Te louvamos por estarmos reunidos agora para celebrar o teu nome, teu povo, a tua igreja, os nossos amigos, todos os inscritos, os visitantes, os convidados que nos dão a honra e a alegria de juntos chegarmos à tua ditosa presença. A nossa oração é que a tua graça venha sobre nós, que a tua bênção repouse sobre as nossas vidas, que cada pessoa que esteja aqui para te cultuar, o faça com gratidão, com alegria, com reverência, porque na tua presença, aleluia, há honra, a glória, a louvor e a exaltação. Recebe cada ato desta celebração e que ela, no seu conjunto, seja um verdadeiro culto a ti. Glória a Deus. E que possamos nos apresentar diante da tua presença em sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é esse culto com entendimento, compreendendo que o Senhor está no nosso meio, a receber, a aspirar a adoração, aleluia, a tomar nas suas mãos as nossas ações de graças, o nosso louvor e a oração que todos nós fazemos durante todo este momento de culto ao Senhor. Obrigado, é no nome de Jesus que te pedimos e que o teu Espírito Santo venha sobre as nossas vidas, fazendo-nos compreender a realidade em que vivemos, a hora em que vivemos, os desafios que se nos estão diante e que possamos caminhar na tua doce, santa e sábia direção. Amém e amém. Quero convidar você para juntos a este grupo de louvor que vai nos tanger, aleluia, a presença do Pai, que possamos chegar com alegria, louvando, adorando e celebrando ao Senhor. Aleluia. Fica, Senhor, nesta hora, a receber toda a expressão deste grupo de louvor. E nós, conduzidos por ele, chegaremos também exaltando, magnificando o teu nome, pois só tu és digno de todo louvor. Amém e amém. Deleitemo-nos na presença do Pai. Graça e paz, igreja. Sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração com o nosso Ministério de Música. Hoje nós decidimos, através das canções, relembrar a pessoa do Espírito Santo e convidá-lo para que ele venha encher o nosso coração, venha encher a nossa casa. Essa canção, Santo Espírito, és bem-vindo aqui, faz menção à casa, mas não somente a uma casa física, a um templo físico ou a sua casa aí onde você reside, mas faz menção a nós que somos templo do Espírito Santo, morada, residência dele. Nós somos a casa do Espírito Santo. Então que seja a sua oração: Santo Espírito, vem e enche-me, enche este lugar, enche a minha vida e que eu seja transformado pelo poder da tua presença. Em nome de Jesus. Não há nada igual.
Aleluia! Que louvor tremendo dedicado a Yahvé. Que a Trindade Santa receba, o Espírito Santo nos faça convencer que essa expressão de louvor, saído do nosso íntimo, cheire bem as narinas do Eterno. Glória a Deus. Então vamos agradecer. Obrigado, Pai, por estes momentos deleitosos de louvor ao teu nome e de adoração. Recebe-nos agora. Queremos te agradecer pelos dízimos e as ofertas, pela fidelidade, pela obediência, generosidade dos teus filhos. Te agradecemos também nesta hora, aleluia, por todos os nossos irmãos, amigos, nossos visitantes, os nossos internautas, que nos dão o privilégio, a honra de estarem conosco nesta hora. E quando chegamos ao momento de ministrar a tua palavra, queremos nos colocar diante de ti, sermos teus arautos, teus canais, para que possamos ministrar de acordo com a tua vontade, de acordo com o que compreendemos, com o que a nossa fé nos impulsiona a fazê-lo, com base na tua palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus queridos, hoje, 15 de novembro de 2020, uma data marcante, para a história do Brasil, esse momento que nós estamos vivendo. Hoje, precisamente, aconteceu as eleições municipais, Nós temos hoje um Brasil de 5.570 municípios, portanto, hoje aconteceu a eleição, com exceção do estado do Amapá, por conta do apagão, que ficou a eleição adiada, mais para o fim do ano. Mas, fora o município do Amapá, o estado do Amapá, com seus municípios, os demais municípios do Brasil, os demais estados do Brasil elegeram hoje seus prefeitos e seus vereadores. Estamos vivendo hoje numa população do Brasil que, segundo o IBGE, em 1º de julho de 2020, computou 211,8 milhões de brasileiros. Claro, todos não votaram hoje, Aí tem as crianças e os idosos que ultrapassam a idade, enfim, todos esses, mais um número considerável de brasileiros, de eleitores, compareceram às urnas, outros em função da pandemia, dos cuidados, outros contagiados, contaminados, enfim, mas a verdade é que tudo transcorreu. Queremos aqui enaltecer todo o esforço conjunto para que o pleito ocorresse em ordem. O trabalho, desde o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, os tribunais regionais eleitorais, enfim, toda essa equipe, tudo que conjuntamente contribuiu e cooperou para as nossas eleições. Muito bem, hoje estamos aqui. Certamente não faremos uma pregação evangelística, porque a nossa missão aqui é abençoar cada município do Brasil. E já por antecipação, todos os municípios do estado do Amapá, onde ali também se concentra um bom número de eleitos do Senhor, da Igreja do Senhor Jesus, que ali reside, portanto, congregada naquele estado. Glória a Deus. Então, a nossa oração é para que cada prefeito, cada vereador, legitimamente eleitos, cumpra seu mandato com a responsabilidade constitucional e o compromisso que os cargos o exigem. Queridos, porque eu decidi hoje abençoar a nação brasileira. Porque enquanto igreja, enquanto liderança,
eu me sinto na responsabilidade de, uma vez que, por anos a fio, a nossa liderança, através da apóstola Valnice Milhomens Coelho, nossa liderança internacional, nacional, né? E representada aqui pelo nosso apóstolo Rinaldo Oliveira, que é o nosso supervisor regional, nós temos compromisso com o resgate, com a redenção da nação. Temos declarado, tomado os decretos bíblicos, dizendo que o Brasil é do Senhor Jesus por direito de criação e por direito de redenção. Temos proclamado que a redenção política do Brasil virá através da igreja. A redenção espiritual da nação virá através da evangelização, da compaixão pelas vidas, do evangelismo pessoal, dos grupos pequenos, das células, dos cultos ao ar livre, em quaisquer lugares. Aleluia! Nós temos a certeza de que o projeto e o propósito de Deus para a nossa nação, o nosso querido Brasil, não é apenas a salvação, porque a salvação nos garante uma cidadania que não é terrestre. Está escrito que não somos aqui, não somos mais peregrinos e forasteiros, mas somos concidadãos dos santos, pertencentes à família de Deus. A palavra do Senhor nos diz que espiritualmente a nossa pátria não é aqui, mas é nos céus, onde aguardamos o Filho de Deus, aleluia, Jesus Cristo, vir nos buscar e nos levar para Ele mesmo e ficarmos para sempre com o Senhor. No entanto, enquanto brasileiros, enquanto munícipes, nós temos um compromisso cívico, constitucional, nós temos um compromisso também com as causas, os problemas do nosso município. E temos que acompanhá-los com presteza, com responsabilidade, com discernimento, desprovidos de qualquer sentimento político partidário, mas olhando que o município é composto de vidas, de pessoas que são objetos do amor de Deus. E o propósito e o projeto de Deus é que eles recebam, cada munícipe receba a Shalom de Deus. Não é apenas uma paz social, não é apenas um dormir e acordar, mas Shalom significa paz, alegria, prosperidade, bem-estar, qualidade de vida. Glória a Deus. E nós sabemos que tudo isso virá a um povo, a uma nação, quando ela realmente reconhecer Deus como Criador, reconhecer-se cada um como pecador ou pecadores e saber que Deus, na sua infinita graça, propôs na cruz do Calvário a provisão para a salvação, uma provisão de perdão, uma provisão de vida e de alegria. Glória a Deus. No entanto, aqueles que já têm reconhecido isto e estão diante da presença de Deus, aleluia, que recebemos a missão de interceder. Então, assumimos por identificação as causas e os pecados da nação e oramos e entramos em arrependimento, invocamos um direito de aliança, tomamos os elementos da aliança e temos chegado diante de Deus. Quero dizer a vocês que quero falar hoje um pouco sobre o papel da igreja. E, em particular, na condição de líder, pastor da Igreja Nacional do Senhor Jesus Cristo em Natal, portanto, representante do Presbitério Nacional, recebida esta incumbência, esta responsabilidade pela imposição de mãos de um presbitério que espiritualmente me liberou, glória a Deus, para ser sacerdote neste estado, neste município de Natal. Glória a Deus. Vejam bem, desde o início do ano,
quando começou toda essa pandemia, nossa equipe chegou diante de nós para discutirmos algo sobre, e chegamos ao entendimento de que precisávamos, diante de Deus, construir algo que viesse a trazer segurança à igreja, levantarmos um combate a nível espiritual dessa pandemia em que tem avassalado a nossa nação. Muito bem. Para tanto, construímos uma torre de oração, da qual consistiu em, por 24 horas, cada irmão que se alistou para preencher 1 hora por dia e ficar nessa torre de oração. Ela acontece no ambiente de cada um, no momento de cada um. Portanto, elaboramos uma lista de motivos envolvendo a proteção desses atalaias. Oramos pelos poderes constituídos, executivo, legislativo, judiciário. Oramos pelo presidente da República e seus assessores. Refiro-me aos ministérios, aos ministros. Temos orado especificamente pela economia da nossa nação, colocando diante do Senhor a vida do senhor ministro Paulo Guedes, para que venha sobre ele a luz, a iluminação do Senhor, a direção do céu, porque a palavra de Deus diz que não havendo sábia direção, o povo cai, o povo se corrompe, não é? Assim como também a Bíblia diz que quando os ímpios governam, a cidade padece, mas quando os justos governam, a cidade se eleva, se engrandece. E nós temos sido testemunhas. O Brasil tem sido palco mundial dessa experiência de governos injustos, indecentes, comprometidos consigo mesmos e com sua equipe, portanto, levando a nossa nação a prejuízos que ainda hoje, sentimos os seus reflexos. Muito bem, temos orado para que o Senhor levante governantes segundo o seu coração, comprometidos com princípios. Glória a Deus. Temos caminhado, as coisas têm acontecido. Quero lhes dizer que Deus não está sujeito às opiniões pessoais, a pensamentos políticos e ideológicos. Deus é soberano. Ele toma muitas vezes um homem que nem o conhece, de encontro pessoal, relacionamento de intimidade e de santidade, mas ele levanta como seu servo para mudar um ritmo, um rumo de uma nação, seja ela qual for, e desde que esse ritmo e esse rumo leve tal nação ao caos, à miséria, à escravidão, seja ela de que forma for. Portanto, construímos essa torre de oração. E todos os dias nós temos um culto matinal, culto matutino, 5 horas da manhã. Chegamos diante do Senhor. Chegamos diante de Deus para orar pela nossa nação. Todos os dias, por 24 horas, estamos orando, declarando a palavra de Deus sobre os nossos governantes. E uma das coisas que eu tenho colocado como motivo de oração, coloquei durante todo o ano, foi sobre a política, principalmente as eleições municipais deste ano de 2020, considerando a importância e o valor de uma eleição para prefeito e da eleição para vereador. Por quê? Porque essas duas autoridades estão perto de nós, próximas a nós, acompanham conosco o dia a dia do município. Um governa, um executa e o outro legisla. Muito bem, a igreja tem assumido este papel. No entanto, gostaria de ressaltar que a nossa melhor atuação política enquanto igreja, eu considero,
foi por meio da conscientização e orientação dos nossos irmãos, nossos membros, para que votassem com ética e discernimento bíblico. Coube-nos, enquanto liderança, o ensino adequado da política à luz das Escrituras, enfatizando a importância da politização sadia e dos crentes, e o envolvimento com as questões públicas. Destacamos durante todo o ano que a influência dos evangélicos no processo eleitoral não deve ser, dentro da nossa tradição teológica, uma estratégia de tomada de poder, e sim uma participação construtiva, propositiva e até mesmo questionadora, em defesa da justiça e de seus valores e princípios bíblicos, conscientizando os nossos irmãos, a nossa membresia, para o exercício do direito do voto, de maneira livre, consciente e para a glória de Deus. Senhoras e senhores, meus queridos irmãos, hoje aconteceu o pleito tão esperado, tão desejado, não é? Candidatos dos mais diversos partidos, segmentos políticos, religiosos, enfim, das mais diversas ideologias, o que cada um pensa do que fazer enquanto eleito for. Muito bem, mas hoje nossa tarefa enquanto igreja não termina aqui. A esta altura já começam as organizações, fechamentos das urnas, não é? E logo mais, pela agilidade com que o modelo eleitoral brasileiro, principalmente de apuração de votos através da urna eletrônica, traz a cada brasileiro, a cada um de nós, a rapidez e a clareza e o resultado dessas eleições. Muito bem. No entanto, eu quero dizer que a nossa tarefa, meus irmãos, ela continua. Não vamos orar agora pelos candidatos. Partiremos para um outro nível de oração. Estaremos orando agora pelos eleitos, que no início do ano, certamente, eles, ou ainda este ano, serão diplomados e no início do ano estarão tomando posse nas suas respectivas casas, ou seja, do executivo e também do legislativo. Mas a palavra de Deus nos diz, Paulo nos orienta, na Epístola a Timóteo, capítulo 2, versículos de 1 a 4, que eu gostaria de ler para todos. Recomendo que sejam feitas petições, orações, intercessões e ações de graça em favor de todos, em favor dos reis e de todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida pacífica e tranquila, caracterizada por devoção e dignidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador. Aleluia. Mas o seu desejo maior é que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Meus queridos, diz a palavra de Deus que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Feliz é a nação que não somente tem como epígrafe, como inicial da sua constituição, professar a sua fé, dizer que crer em Deus. Mais importante é convidá-lo para que tome os assentos da nossa nação. O que vemos hoje, tanta deterioração, tanta confusão, tanta contenda, tanta porfia, tanta coisa que surge diante dos nossos olhos e que percebemos com os nossos ouvidos. Isso é resultado de uma nação que ainda não compreendeu que a justiça e a equidade devem governar. E que homens precisam entender a importância e o valor do voto. Pois cada um, ao chegar ao lugar onde foi eleito, para o qual foi eleito, ele precisa compreender de que ele recebeu, através do voto, essa assinatura tão valiosa de seu eleitor,
delegando-lhe a autoridade para governar, para legislar corretamente. Nós temos ensinado à igreja sobre tudo isso. Temos nos pautado na palavra de Deus sobre modelos bíblicos, tanto de governança como de lideranças, em que, com seu perfil de temor a Deus, de sinceridade, de responsabilidade, compreenderam a causa da sua nação, a necessidade dos seus irmãos e, portanto, procuraram construir para o bem de todos, e isso agradou muito a Deus. Eu quero trazer para vocês aqui, só para mostrar a importância do que é uma nação cujo Deus é o Senhor. Quando seus governantes trazem diante de Deus, seus mandatos, trazem diante de Deus os problemas e as causas, e não apenas os concentram no discurso que eles mesmos têm a certeza de que não farão valer, de que não cumprirão, porque o propósito e o coração têm sentimentos e pensamentos escusos. O Salmo 72 é um modelo de alguém que ora pelo governante, de alguém que ora pelo seu líder. E aqui, enquanto igreja, meus irmãos, encerrou hoje sua preferência partidária, sua preferência pelo candidato, o seu até então candidato, após o resultado, será o seu prefeito, o seu vereador ou alguém que, mesmo você não tendo votado nele, mas a coisa agora muda de figura. Como disse o apóstolo Paulo, que temos que orar, apresentar nossos governantes, ainda que você tenha notícia deles aí. Muitos concorreram, mas estão sob júdice. Ainda que eleitos, mas passarão pelo crivo, pelo julgamento das instâncias a respeito. Mas mesmo assim, vamos imaginar que cada eleito, ele assumirá e governará e legislará. Vejam bem, o Salmo 72, que eu imagino, gostaria de ter agora para vocês essa certeza, mas a forma como a oração foi feita, não foi a oração de pai para filho ou de filho para pai, mas uma oração livre, imparcial, com propósitos e objetivos da bênção de Deus sobre a nação, sobre governados e governador. Diz a palavra do Senhor: dá ao rei a tua justiça, ó Deus, e concede retidão ao filho do rei. Ajuda-o a julgar teu povo corretamente, para que os pobres sejam tratados com imparcialidade. Que os montes produzam prosperidade para todos, e que as colinas deem muitos frutos. Ajuda-o a defender os pobres dentre o povo e salvar os filhos dos necessitados e a esmagar os seus opressores. Que eles te temam enquanto o sol brilhar, enquanto a lua permanecer no céu, sim, para sempre. Que o governo do rei seja como a chuva sobre a grama recém-cortada, como os aguaceiros que regam a terra. Que todos os justos floresçam durante o seu reinado. Que haja grande paz até que a lua deixe de existir. Que ele reine de mar a mar e do rio Eufrates até os confins da terra. Nômades do deserto se curvarão diante dele. Seus inimigos lamberão o pó dos seus pés. Os reis de Tarsis e de outras terras distantes lhe pagarão tributos. Os reis de Sabá e de Sebá lhe trarão presentes. Todos os reis se curvarão diante dele, e todas as nações o servirão.
Ele livrará o pobre que clamar por socorro e ajudará o oprimido indefeso. Ele tem compaixão do fraco e do necessitado e os salvará. Ele os resgatará da opressão e da violência, pois considera preciosa a vida deles. Viva o Rei, que ele receba o ouro de Sabá, que o povo sempre ore por ele e o abençoe todo dia. Que haja fartura de cereais em toda a terra, crescendo até o alto dos montes. Que as árvores frutíferas sejam como as do Líbano e que o povo prospere como grama no campo. Aleluia. Que o nome do Rei permaneça para sempre, que dure enquanto o sol brilhar, que todas as nações sejam abençoadas por meio dele e o louvem. Louvado seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, o único que realiza tais maravilhas. Louvado seja o seu nome, glorioso para sempre, que a sua glória encha toda a terra. Amém e amém. E termina o salmo, que aqui identifica que é exatamente Davi orando pelo seu filho Salomão, que iria sucedê-lo no reino de Israel. Terminam aqui as orações de Davi, filho de Jessé. Glória a Deus. Meus preciosos, veja que oração linda. Aqui há um chamamento, há uma oração, há uma intercessão, há uma súplica, há uma petição. Enfim, qualquer forma que você quiser, que nós vamos chamar de oração para melhor compreensão. Aleluia, por o governante, pelos governados, pelo progresso, pelo sucesso, pela obediência às leis, não é? Portanto, que esta seja a nossa oração, que esta seja a oração de todo brasileiro que deseja ver seu município prosperando. Este é o glorioso papel da igreja, senhoras e senhores, pela causa nacional. Sabendo que o papel principal da igreja é a evangelização, ou seja, conduzir o pecador ao arrependimento através da mensagem salvífica da cruz. Que a palavra de Deus encontre lugar nos assentos da nossa nação e que os homens governem com justiça e equidade. Que os legisladores legislem sem ferir os princípios da ética, da moral e dos bons costumes, os quais bem ensinaram os nossos pais. Aleluia. Senhoras e senhores, meus queridos irmãos, candidatos, eleitos, vereadores, ao tomarem posse, convidem o Rei dos Reis, aleluia, para assentar à mesa com vocês, para ouvir com discernimento, para legislar com sabedoria. Porque o que nós temos hoje é uma verdadeira anarquia. O que vemos hoje são lideranças comprometidas apenas com o dia da eleição, com os votos para se manterem no poder. E tudo o que se clama, se pede, cria-se uma lei. Quero dizer aos senhores, quero dizer à igreja, meus irmãos, queridos eleitos, quando você atende a alguém, seja minoria, seja maioria, não importa. Se essas reivindicações ferem princípios de Deus e os senhores projetam a lei, discutem a lei ou aprovam a lei e ela entra em vigor, aqui compromete os legisladores e o executivo, que promulga, que assina e que a lei vai entrar em vigor. Pode-se fazer, você recebe o aplauso, alguém se compromete em votar em você, na sua pessoa, mas quero lhes dizer que isso é uma afronta a Deus. Ouça-me, por favor. Isso é uma afronta
aos princípios de Deus. E eu, nos meus 50 anos de experiência pastoral, tenho trabalhado como alguém que deseja o melhor de Deus para a minha nação, figurado algumas vezes como profeta para o lugar onde Deus me colocou. E eu tenho visto a disciplina de Yahvé, a reprovação clara e direta dessas pessoas que preferiram agradar aos homens. Nós temos na Bíblia este exemplo, não é? E quando alguém legisla, quando alguém estabelece leis, aprova leis que ferem esses princípios de Deus, saibam, senhoras e senhores, o mandato dos senhores tem tempo, mas triste do legislador, triste do governante, que cumpre seu período legislativo, cumpre seu período de executivo e deixa uma ferida, um cancro, um mal, uma lepra. Olhem, senhoras e senhores, Deus tem um compromisso com a nação. Deus tem compromisso com o Estado. A partir do Estado brasileiro, que é a união das federações, como cada estado dessa federação. Por isso, toda a autoridade é constituída por Deus. E o propósito de Deus é para cumprirem e governarem com seriedade, como esse pedido de Davi a Deus, a Yahvé, a respeito do governo do seu filho Salomão. Quero nesta hora agradecer a todos os irmãos, né? Aos nossos irmãos em Cristo que porventura se candidataram, foram eleitos. Se porventura não forem, a apuração deve estar em curso logo mais, mas saiba que você cumpriu o seu papel com inteireza, com responsabilidade, com compromisso. E nada se perde. Isso deve ser uma plataforma para você amadurecer. E se há um projeto de Deus, na hora certa, no momento certo, Deus te levantará. Porque está escrito que os governos da terra pertencem ao Senhor. E Ele dá a quem quer, até ao menor dos homens. Amém. Glória a Deus. Quero aproveitar esta hora, agradecer a Deus pela sua presença, pela sua tolerância. Todo este propósito de trazer isso é para abençoar a nossa nação. Para dizer que vamos continuar segurando as pontas do altar, até que o Brasil seja levantado por objeto de Deus na terra. Que cada município brasileiro experimente um governo com homens e mulheres cujos perfis estão mostrados e demonstrados em homens e mulheres de Deus na Bíblia Sagrada. Glória a Deus. Quero convidá-lo para no próximo domingo estarmos juntos nesta grande celebração. Amém? Vamos orar. Meu amigo, não posso encerrar esta celebração neste dia tão importante para a história dos municípios brasileiros, sem lhe oferecer uma eleição muito maior e muito melhor. As da terra, elas têm tempo, prazo, são perpétuos, têm um tempo previsto em lei, mas a que eu lhe ofereço, aleluia, ela tem valor duradouro, eterno. Eu estou falando do que Paulo disse, mas a vossa eleição é de Deus. Fomos eleitos em Deus, no amado Jesus. Para isto, Deus nos amou de tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se você quer fazer uma decisão por Jesus, marcar, aleluia, a sua vida na presença de Deus, arrependendo-se dos seus pecados, tornando-se, portanto, um seguidor do Senhor Jesus, aleluia. Receba nesta hora esta oração. Pai, eu te dou graças por esta vida que está do outro lado da câmera, mas permitiste que a tua palavra, um projeto sério de igreja, do teu povo, em prol da nação brasileira,
e que também demonstrado aqui que a melhor eleição, a melhor redenção é a espiritual. Isso acontece nos méritos de Jesus. Porque diz a palavra do Senhor que todo aquele que crer no Senhor Jesus tem a vida eterna. Por isso, nesta hora, recebe esta pessoa. E que ela possa sentir essa presença divina aqui. Porque a tua presença, aleluia, não está presa aos limites, às questões limítrofes, porque, na verdade, o reino do Espírito não há limites. Por isso eu oro para que após esta oração, ela se identifique com alguém que serve a ti e que seja encaminhado, aleluia, à casa do Senhor, apresentado ao pastor, ao líder, aquele que vai discipulá-lo, discipulá-la. E que ela possa viver uma vida próspera, que a verdadeira Shalom de Deus entre para valer na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos fechar esse momento com a bênção apostólica. Aleluia. Obrigado, Senhor. Recebe esta celebração, esta semente plantada, e que ela germine, aleluia, cresça, frutifique e se multiplique para a glória do Senhor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um que ouve esta palavra, esta bênção. Amém, amém e amém. Está encerrado. Deus lhe abençoe. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, 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 amém. Que Deus te abençoe, te guarde e brilhe sua face sobre ti, levante seu rosto e te dê paz. Amém, amém, amém.
Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de Deus seja sobre ti, sobre toda tua geração, tua família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que o favor de